Hare Krishna. Muito bem. Vamos então prosseguir com a descrição aí dos passatempos de Krishna. Só que o que acontece? Nós falamos no último momento, nós nem falamos sobre Krishna, né, muito. Nós falamos mais sobre Vishnu e sobre quem mais? Quem se lembra? Quem está na sala que esteve semana passada e que se lembra? Do que nós falamos semana passada? Quem se atreve? Transcendental. Quem tem esse atrevimento transcendental aí? Olha só. Eita, nós. Falamos sobre Narada Muni. Narada Muni. Ok? Olha lá. A Raquel mencionou ali que nós comentamos sobre Vishnu assumindo o papel de Krishna, né? E temos essa explicação aí filosófica acerca da diferença, né, entre Krishna e Vishnu, e ao mesmo tempo a não diferença entre eles. É um paradoxo em que eles são iguais e diferentes ao mesmo tempo. Chama-se Achintya Bheda Abheda Tattva, que é uma verdade paradoxal em que você encontra semelhança e diferença simultâneas que se interagem, se integram e, enfim, se manifestam. Né? Mas Devaki, ok? Deixa eu fazer uma pergunta direta agora, né, para quem conhece os passatempos de quem está mais familiarizado aqui com o passatempo de Krishna. Nós temos aqui, né, a Raquel e a Tulasi são os que estão mais familiarizados e são mães também, então acho que funciona melhor com elas. Imagina que você é Devaki, né, e você então está tendo filhos e você sabe que seu oitavo filho será assassinado, né, vai morrer por alguém que está ali só aguardando para recolher o filho e matá-lo. Você já teve 7 filhos, então você sabe que o oitavo filho certamente morrerá. O que você faz, Tulasi? Você interrompe o seu processo ou você, por uma questão, digamos assim, de dever, terá o filho? Você faria isso? Talvez eu procuraria não ter mais filho. Talvez eu procuraria não ter mais filho. E você, Raquel? Acho que seu microfone está fechado, Raquel. Tá. Não está podendo abrir. Tudo bem. Mas eu acredito que a sua resposta seja uma resposta semelhante à da Tulasi. Talvez eu procuraria não ter mais filhos. Isso significa celibato, basicamente, né? Porque naquele período não teria filhos, né? A Raquel está falando, não terias. Isso é o normal, né? O consenso, tá? É o bom senso, né? A atitude sóbria, normal, seria essa daí, de não ter mais filhos. Claro, né? Para que teria? A Devaki, ela recebia notícias de que seus filhos estavam bem, estavam seguros, e que assim que terminasse o ciclo, ela poderia tê-los novamente de volta e estar com eles, né? Então Devaki amamentava os seus filhos, ok? E assim que o processo de amamentamento, de aleitamento materno era concluído, os meninos eram retirados, então, do quarto, né? Porque, por exemplo, no filme, né, que eu mencionei, o quarto de Jack, os filhos de Devaki nasciam em cativeiro, então eles não conheciam nada mais do que a prisão, apesar de que a prisão da Devaki era o quarto do palácio, né? Mas ela não poderia sair. O próprio palácio, né? E eles eram prisioneiros, eles tinham prisão domiciliar.
Normalmente, na cultura védica, a mãe amamenta a criança até o leite dela secar completamente, ou a criança desistir, parar por si mesma, né, e se interessar por outras coisas. Então, normalmente, você vai na Índia, por exemplo, você vê meninos lá de 4 aninhos, 5 aninhos, mamando, né? Eu tenho uma amiga minha que amamentou o filho dela até os 6 anos. Né? E a explicação para esse procedimento é que o leite materno, ele produz seres humanos pacíficos, né? O leite materno, ele é um antídoto contra a depressão, ele é um antídoto contra a violência. O leite materno, ele é um supressor do impulso sexual violento. Ele diminui na pessoa a inclinação para atos, para violência, em função de obtenção de realização sexual. Então, inclusive, um dado interessante, né, só para confirmar esse fato aí, é que o leite materno é basicamente oxitocina, tá? Oxitocina, que é um hormônio que a mulher tem em abundância, que se transforma em oxitocina. É a oxitocina que se transforma em leite, é basicamente oxitocina pura. E a oxitocina foi estudada, né, pelos cientistas e principalmente pelos neurologistas. Os neurologistas se interessaram muito pela oxitocina porque a oxitocina tem um efeito inibidor no sistema nervoso central, que acalma a pessoa e torna a pessoa pacificada. A pessoa fica pacífica, fica mansa, digamos assim. Então, e eles fizeram análises no nível de oxitocina produzida pelo homem, né? Então o homem, ele também produz oxitocina, mas numa quantidade muito irrisória, insignificante, né? Praticamente, muito pouco. Tipo 5% da quantidade de oxitocina que a mulher produz. E esse fato faz com que a mulher viva mais que o homem. O homem o homem vive uma média de 10 anos menos que as mulheres. As mulheres vivem mais do que os homens. Os homens morrem antes das mulheres. As mulheres vivem 10 anos a mais do que os homens. Por isso que normalmente a aposentadoria para mulheres começa um pouco mais tarde. Pelo menos era assim, né? Agora está mudando, mas devido ao fato de que a mulher vive mais do que o homem. Bom, então eu ouvi uma notícia, uns estudos, né? Eu não tenho como confirmar essa informação, mas eu cheguei a ouvir isso daí, de que eles estão sempre procurando, né? A indústria farmacêutica está sempre procurando uma forma de aumentar a longevidade do ser humano e tal, né? Pílulas de longevidade, etc. E a base dessas pesquisas é a oxitocina. Por quê? A oxitocina é responsável pela sobrevida das mulheres. Elas vivem 10 anos a mais. Então, se eles conseguirem isolar o princípio ativo que gera esse efeito, então eles podem usar isso daí como um dos ingredientes daquela chamada pílula da longevidade, né? Ou elixir da longa vida. Então, os cientistas, alquimistas, eles continuam procurando. Isso é um desejo deles, né? Desde os faraós tentavam isso, né? As tumbas, as mumificações são a esperança da longevidade, né? E os procedimentos vão mudando na medida que o tempo vai passando, e agora eles estão fazendo testes com base no leite materno, que é a oxitocina, para produzir longevidade nas pessoas e tal. Os neurocientistas também se interessaram pela oxitocina pelo seguinte motivo. Eles fizeram testes com serial killers, psicopatas, em diferentes partes do mundo. Então eles parecem que estudaram 1.500 psicopatas, serial killers, assassinos em séries, né, pessoas cruéis, estupradores, assim, essa classe de criatura hedionda, né? E eles trabalharam com essas criaturas aí por um longo período de tempo, e eles chegaram à seguinte conclusão:
o homem, de um modo geral, produz 5% da quantidade de oxitocina que as mulheres produzem. O psicopata, ele produz no máximo 1 ou 2%. Então, eles chegaram à seguinte conclusão, que a ausência de oxitocina é um dos motivos que faz com que a pessoa desenvolva a tendência, não é, a tendência à psicose, a se tornar um psicopata, um serial killer, a violência. Então eles associaram a ausência de oxitocina à violência. E aí, né, para assim fazer uma correlação com o ser humano, né, foi muito rápido, porque o homem que produz menos oxitocina tem uma tendência muito maior à violência e à guerra, né? Então todos os esportes violentos primeiro começam com os homens, depois algumas mulheres entram nesse esquema aí, mas sabe, por exemplo, futebol, né, é assistido, né, por homens. Tem as meninas que jogam futebol, mas elas têm muito menos audiência na televisão, por exemplo, né? Os homens assistem as meninas jogando futebol, mas não é a mesma coisa, né? Porque o homem jogando futebol ou lutando, luta marcial e tal, tudo isso tem mais violência, tem mais agressividade, tem mais testosterona. E é isso que atrai a mente masculina, a agressividade, a violência, é biológico, né, isso daí. E um fato que a biologia, né, a natureza, entendeu que o homem não deve produzir oxitocina, até porque ele vai precisar de violência para ir na floresta, cortar a árvore, descascar a árvore, furar o chão, fazer a casa. Ele tem que subir a montanha, sabe? Ele tem que rasgar a terra, ele vai ter que mergulhar no rio, ele vai ter que, sabe, lutar com o urso, com o leão e tal. Então ele não pode ter muita oxitocina, senão ele não vai conseguir fazer nada disso. Então a natureza já tira dele a oxitocina. E ele fica então agressivo, então ele fica assim furioso, ele constrói uma pirâmide, uma montanha, um castelo e corta pedra, e tudo isso ele faz por um motivo: falta nele oxitocina, ou seja, o hormônio da felicidade, né? Então ele fica, ele precisa de adrenalina, ele vai lá construir. Isso tudo dá o crescimento da sociedade, etc. Mas o efeito colateral é que ele fica violento, ele fica rígido, fica violento. E aí, quando você tem um ambiente, por exemplo, que tem... Porque a oxitocina, leite é o quê? Basicamente água, né? Oxitocina. Então a água é um dos ingredientes que forma, né, a estrutura ali, por onde a oxitocina se manifesta de uma maneira mais eficaz. Por isso que o leite é basicamente água, né? Então, nos lugares, por exemplo, onde tem pouca água, a produção de oxitocina é ainda menor, ou seja, a manifestação da oxitocina é ainda menor. Então, nós olhamos esses lugares assim, que são ambientes tórridos, né, desérticos. Então, nesses ambientes desérticos, o que acontece? Não, vamos matar. Não, mas não tem ninguém para matar, já matamos todo mundo. Então não importa, vamos matar a nós mesmos, mas alguma coisa tem que morrer. Porque o elemento fogo predomina, né? E o elemento fogo, ele é agressivo, ele é violento. É o oposto do elemento água, que é onde a oxitocina se manifesta. A gente tem aí os povos dos desertos, que são agressivos, são violentos, e os ambientes desérticos são os mais violentos, né? Nós temos aqui no Brasil o cangaço, o lampião, né? O cangaceiro lá, o povo lá do sertão, o cabo da peste, com a peixeira na mão e tal. A gente vai lá para cima, para os Estados Unidos, para o México, no deserto de Arizona, aí estão, né, faroeste, bang bang, né, os bravos, né, os bravos do oeste, né. Aí é um deserto, então aí as pessoas ficam mais bravas, né, são matadores. Né, o Oriente Médio, que é um ambiente desértico, então tá, vamos lá, vamos fazer a guerra. Então é isso, né? Faltou água, predomina o fogo, então o elemento fica agressivo, fica violento. Bom, a oxitocina, então, ela é responsável por manter, não a pessoa em estado de pacificidade ou calma. Então, a comunidade científica, essa informação que eu falei que eu não tenho
certeza dela, não posso dar referência porque eu não tenho certeza, mas é uma coisa que eu ouvi e que faz todo sentido para mim, fez todo sentido. Eles estão, baseado nesses estudos, eles estão tentando desenvolver uma vacina para psicopatas e aumentando a quantidade de oxitocina no ser humano, no masculino, no homem. Então essa vacina vai ser dada na mãe para que ela passe pelo aleitamento materno, mas para ser absorvida pelos hormônios masculinos. Então o bebê vai ser amamentado pela mãe e a possibilidade de essa criança vir a se tornar um psicopata lá no futuro, porque o cérebro do psicopata produz menos oxitocina, uma média de 3% menos que o homem comum. O homem comum já é violento. Com menos oxitocina, aí fica serial killer, assassino. Então o que eles estão querendo fazer? É uma vacina de oxitocina, para que o bebê ocorra a inibição desse processo de manifestação da violência e lá no futuro a média de psicopatas na humanidade caia dramaticamente com essa vacinação baseada em oxitocina. E de onde é que eles vão tirar essa oxitocina? Do leite da mãe. Então, é uma vacina para psicopatas baseados no leite materno. Que na verdade é oxitocina, né? Reposição de oxitocina. Se vocês quiserem conhecer um pouco desse documentário aí, no YouTube tem um documentário chamado Cérebro, a construção do corpo humano. Cérebro. E ali, ou o corpo humano, né? Fala sobre toda a construção do corpo humano e tem a parte do cérebro. E ali vai mencionar um pouco aí desse documentário que é feito baseado na questão da oxitocina, tá? Bom, e por que eu estou falando isso tudo? Porque a Devaki estava aprisionada, né, lá no castelo, ok? E ela amamentava os seus bebês. E na medida em que esses bebês eram amamentados, depois que eles desmamavam, eles eram então, eles eram retirados dela. E teoricamente eles iam para a escola, para o Gurukula. Então a Devaki imaginava que na verdade eles tinham ido para a escola. Mas os ministros do rei Kansa, que eram pessoas, homens, né, com talvez pouca oxitocina, sugeriram ao Kansa que não poderia haver algum tipo de truque dos semideuses aí envolvido e que essas crianças poderiam ser uma das crianças que poderia eventualmente ser o problema, o espinho para o Kamsa, e que todas elas deveriam morrer sistematicamente, que nenhuma delas deveria sobreviver para garantia, né, para ter garantia de que e tal. Então essas crianças na verdade elas eram levadas para um determinado local e elas eram envenenadas, né, e elas morriam envenenadas. E elas eram depois cremadas, né, à distância, longe do olhar do público, e oficialmente era dito para Devaki que na verdade as crianças estavam numa escola, né, num internato, e que elas ficariam lá em regime de internato até que o 8º filho fosse entregue. Quando o 8º filho fosse entregue, então Devaki teria os outros 7 de volta. O Devaki estava num dilema, né? E agora, como é que faz, Tulasi? Faz o 8º filho e entrega para ser morto e fica com 7, ou perde os 7, não tem acesso aos 7 porque o 8º não vem, né? Então a Devaki entrou num dilema, porque se ela tivesse o 8º filho, ela entregaria o 8º filho para o Kansa e ela seria liberada para poder conviver com seus outros 7 filhinhos. E ela já tinha muito amor pelos 7 filhinhos, já tinha muitas saudades deles e tudo. Então ela queria estar com eles, porque como eu falei, né, o processo de amamentação das crianças não é um processo muito rápido das mães védicas. Às vezes demora bastante. Então é o tempo suficiente para os laços, né, de ternura e de afeição aumentarem muito, a ponto de haver inter-relações pessoais, né? A criança fala, a criança anda, a mãe vê tudo, a criança interage,
a criança, sabe? Então a relação é muito profunda. E quando sai dali, saía com 5, às vezes 6, né, às vezes 4, dependia da criança. Mas todas saíam. O câncer chegava no período escolar, se a criança não tivesse amamentando ainda, aí sim, no período escolar, quando a criança deveria ir para a escola, seria retirada de qualquer maneira, para ir para a escola, teoricamente, né? Mas aí os ministros do câncer convenceram ele de deixar que eles administrassem as crianças, e a administração deles significava que seria levado a criança, né, para um local solitário, e ali elas morreriam. E assim era feito, longe do conhecimento do público, longe do conhecimento da Devaki, do Vasudeva, longe do conhecimento de todo mundo. Porém, o Narada Muni sabia. Narada Muni sabia e de tudo o que estava acontecendo. Então, Narada Muni, ele não ia falar isso para Devaki, porque seria uma tragédia dar essa notícia para ela. Mas ele também sabia que quem apareceria, o 8º filho, não seria uma criança comum, nem um semideus. Seria o próprio Vishnu que apareceria para fazer um passatempo. Então Narada Muni veio até o palácio onde Devaki e Vasudeva estavam prisioneiros. Eles já estavam lá há algum tempo, né? Havia uma pausa entre um filho e outro, e essa pausa do 7º para o 8º estava sendo uma pausa muito longa. O Kansa estava reclamando, os ministros estavam pressionando, chamaram Vasudeva e aí, Vasudeva, como é que é? Vai ter filho ou não vai? Nós estamos esperando o 8º. E o Vasudeva, a Devaki estava em crise existencial, naquela dúvida, não tinha acesso a ela. Os homens védicos não são, somente os brahmanas, que são uma classe de ser humano, de homem mais domesticado, autodomesticado, ele já produz a própria oxitocina devido à devoção bhakti, né, que é amor, dedicação ao Senhor Supremo. Bhakti, o exercício de bhakti, programa o sistema neurológico para produzir oxitocina. Por isso que dá a sensação de paz, de felicidade, de bem-estar, etc. Né? O Bhakti. E o Vasudeva era um Bhakti Yoga, né? Era um Bhakti Yogi, ele era devoto de Vishnu. Então ele era calmo, ele era tranquilo. E ele não ia forçar a esposa dele a ter relações sexuais com ele para ter um filho de qualquer maneira, de forma alguma. Então ele informava aos ministros: eu preciso aguardar a decisão da minha querida esposa, eu não posso simplesmente tomar essa decisão sozinho. Quando ela autorizar, quando ela permitir, o filho virá, enquanto vocês tenham paciência. Mas eles não estavam com paciência, então eles começaram a ameaçar de matar os filhos mesmo, que já tinham nascido. Então a Devaki estava numa situação desesperadora, né? Em que os filhos dela, que nasceram, estavam nas mãos do Kansa. Ela tinha, por obrigação moral, até porque o Vasudeva tinha dado a palavra dele de que daria o 8º filho, então eles estavam aguardando. A Devaki estava contrariando o esposo, colocando o esposo numa situação de ostracismo, numa situação de humilhação pública, porque o Vasudeva, ele era famoso por ser um homem de palavra. Ele deu a palavra dele de que o 8º filho seria entregue para o Kansa. E a Devaki estava dissolvendo essa autoridade do Vasudeva. Quando ela impede que o 8º filho nasça, ela também está jogando o esposo, o status, a honra do esposo, marginalizando isso tudo. Então ela também estava sofrendo por conta disso. E ao mesmo tempo existia a ameaça de que os filhos que já tinham nascido poderiam eventualmente serem mortos no lugar do 8º, já que o 8º não nasceria. Ou então a Devaki, ela então tomou a seguinte decisão conscientemente. O que ela faria? Ela se imolaria, ou seja, ela se cometeria suicídio, né? Uma situação desesperadora. Uma mãe, o que ela faz? Alguma coisa tem que ser sacrificada, então que eu seja sacrificado. Nenhum dos meus filhos será sacrificado. Eu próprio me sacrificarei. E prometeu, né, um suicídio. Então é tipo assim uma novela mesmo, né? Em que ela ameaça de se matar, mas aí também tem o problema
de que se ela se mata, o esposo não, a palavra do esposo não vai ser cumprida, mas ao mesmo tempo seria compreendido pelo público, porque afinal de contas ela realizou o ritual de sati, a autoimolação, em função da proteção dos seus filhos, e isso seria mais ou menos uma equação mais ou menos equilibrada. Seria dos males o menor. Se alguém tem que morrer, a Devaki chegou à seguinte conclusão: se alguém tem que morrer, então que essa pessoa seja eu. Pronto, está definido então. Eu não vou, de forma alguma, permitir que um dos meus filhos sejam mortos, nenhum deles. Então, para garantir que o 8º filho não será um problema para o meu irmão, eu próprio deixarei de existir. E assim ela já estava internamente com essa decisão e pensando como ela faria isso, né? Bom, essas informações, elas não estão descritas. Você vai pegar no livro lá, você abre o livro, então não está descrito, esses detalhes não estão assim demonstrados ali, tá? Então o Srimad Bhagavatam, por exemplo, que é a escritura que conta um pouco desses passatempos, o Srimad Bhagavatam é feito basicamente de sutras, são sumários, né? Os capítulos são sumarizações, então são tá tudo muito bem resumido. Você tem ali, entre uma linha e outra, você consegue ler textos, mas é preciso ter, não é, a lente apropriada para enxergar o que está escrito entre uma linha e outra, né? O que tem entre as entrelinhas, tá? Senão você não consegue. Você vai, quando você pega um filme, por exemplo, contando o nascimento de Krishna, você vai ver lá a Devaki, né, amarrada no ferro, numa masmorra, tendo um filho amarrado num ferro, e o filho sendo arrancado ali, o cordão umbilical sendo cortado, e imediatamente a pessoa pega matando a criança. O Vasudeva esquálido, magro, caído lá no chão, tipo uma masmorra de uma idade média, sabe? E depois, imagina, uma cena dessa, a Devaki por 7 vezes reproduzindo filhos para passar por isso, é uma loucura. Não faz nenhum sentido. Mas o que acontece? As pessoas, quando vão fazer filmes, elas precisam gerar um clima, né? uma situação dramática e tal. E, enfim, as interpretações, elas são também, né, cinematográficas, digamos. Falta uma coerência de sentido de realidade. Bom, mas então, o Narada Muni entra e aparece, né, no cativeiro da Devaki e informa a Devaki que ela informa Vasudeva, né? Ele se apresenta, eles já conheciam o sábio Narada Muni, mas através das escrituras. O sábio Narada Muni, ele é um personagem meio assim, ele é místico, né? Quase mitológico, no sentido de que é algo, né, um semideus. Então as pessoas tinham informação, sabiam tudo, mas ver Narada Muni não é uma coisa comum, absolutamente, de forma alguma. E Narada Muni, então, ele veio até o palácio de Kamsa e, primeiramente, ele foi até a prisão e teve uma conversa, um diálogo com Vasudeva e Devaki, garantindo para Devaki que ele próprio estava administrando aquela circunstância toda e que quem apareceria no ventre de Devaki não seria uma criança comum, mas a própria suprema personalidade de Deus, Vishnu, ok? Que apareceria. E para garantir que ela não ficaria confusa e assustada com esse mecanismo, ela já estava grávida. Para todos os efeitos, ela já estava grávida. Não era mais uma decisão dela, porque ela não tinha condições psicológicas de tomar essa decisão. As autoridades estão tomando a decisão por ela, porque o programa, o roteiro tem que ir adiante. Vishnu vai aparecer. Mas que ela ficasse tranquila de que Kamsa seria eliminado por Vishnu. A missão de Vishnu seria justamente a de eliminar o Kamsa, e de que Vishnu não tocaria no bebê dela. Isso Narada Muni deu a garantia dele de que seria assim. E para confirmar, né, novamente que as coisas seriam da forma como as autoridades haviam planejado, Devaki, na verdade, não precisaria
tomar essa decisão já tinha sido tomada e ela já estava grávida. E seria o bebê que nasceria aí. Olha só que interessante, não seria um menino. Aliás, sim, não, isso é com a Yashoda, é outra coisa, é outra parte do passatempo. Tá, isso, enquanto está acontecendo isso com Devaki, em Mathura, na cidade, que é a prisão, está acontecendo uma outra coisa lá em Gokula, que é a terra sagrada de Vrindavana, onde Krishna vai crescer, vai viver a sua infância. Mas a gente não falou sobre, né, Gokula, que é Vrindavana. A gente está falando sobre a situação ali de Devaki na prisão, no dilema, né, do 8º filho. Bom, terminado esse diálogo, Narada Muni então retirou-se essa conversa se deu de forma confidencial durante a noite, eles estavam a sós, então Narada Muni retirou-se e depois assumiu a forma de um sábio que ele já tem, e pela manhã ele aproximou-se do rei Kansa e disse para o Kansa que, na verdade, ele não deveria de forma alguma aceitar Devaki, dar facilidades para Devaki não cometer suicídios. O 8º filho nasceria assim, e essa era uma previsão que ele estava fazendo. Então ele se apresentou como um sábio astrólogo e disse: não dê tanta liberdade a Devaki para que ela não cometa suicídio. Vigia 24 horas por dia, ela estará grávida em breve e ela vai dar sim à luz a um filho. O 8º filho nascerá. Então administre essa situação. Então o Narada Muni foi e injetou no Kansa a certeza absoluta de que o 8º filho nasceria. Então houve um sistema de vigilância muito mais severo para evitar que a Devaki tentasse qualquer atitude que fosse uma atitude tresloucada nesse sentido. E por que o Narada Muni fez isso? Porque o que acontece? Durante a conversa que a pessoa tem com o sábio Narada Muni, ela está em estado de êxtase, em estado de graça. Então é tudo muito encantado. Só que depois que passa, a pessoa começa a pensar que aquilo foi um sonho, que aquilo é um delírio, que aquilo é fruto da imaginação e tal, e tal, e tal. Que foi o que aconteceu com o José, o pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus. O José recebeu a visita do anjo. O anjo disse: nós estamos administrando todo esse processo, sob nossa supervisão. A sua missão é dar assistência logística para que o evento aconteça. É tudo sob nossa responsabilidade. Portanto, por favor, recolha a Maria, retire-a daqui, leve para terras distantes, num ambiente seguro, porque o local não é apropriado para ela nesse momento. O José, então, em estado de graça, em estado de arrebatamento espiritual, êxtase, então, de repente desperta do seu transe e ainda com aquela energia toda motivando ele, pega Maria, abandona seus filhos, porque o José tinha outros filhos, tinha a casa dele, tinha a família dele, tinha as terras dele, tinha toda a vida dele, né, bem estruturada ali. E ele larga tudo isso e sai com a Maria para atravessar um deserto, para ir até o Egito, né, terras distantes. Jesus cresceu no Egito, ele esteve no Egito, né? Então, assim, lugar distante. Só que no meio do caminho, de lá, né, o sol, o deserto, os animais atacando, o José começou ir sozinho com fome. E o Satanás veio da cabeça do José: pai José, você realmente acredita nessa história de que o anjo apareceu para você, meu amigo? Olha para você, olha a sua derrota. Você tinha família, tinha filhos, tinha uma vida confortável, e olha para você agora, meu amigo, no deserto, sozinho, cercado de lobos, leões, bichos ferozes que podem te devorar a qualquer momento, e escoltando uma mulher que carrega um filho que nem é seu. Fala sério. Francamente, é humilhante, é muito triste ver você se submeter a uma situação dessa. Esse filho nem é seu. E você tá, sabe? Não. Então,
o Satanás vinha e colocava esses tipos de filosofia na cabeça do José. E ele começou a ficar confuso. Isso começou a deixar ele confuso, porque aquele êxtase lá, inicial, foi se arrefecendo. E o que foi entrando? O sol, a ausência de oxitocina, baixou a compaixão e veio a violência, veio a revolta. Então, a partir daquele momento, José começou a conjecturar. Não, realmente isso é uma loucura o que eu estou fazendo. Eu deixei meus filhos, minhas terras, minha família, e eu estou aqui com uma menina que tem idade para ser minha neta, que está grávida de uma outra pessoa que eu nem sei quem é, e essa teoria de que é de anjo, isso tudo é muito confuso. Eu vou deixar ela ter o filho, não vou abandonar no meio do deserto, porque também eu não sou tão desnaturado assim, mas assim que essa criança nascer, eu pico a minha mula e abandono todo esse negócio aí, porque eu acho que essa história de anjo falar comigo é alucinação minha. A Maria falou tanto que um anjo falou com ela que eu acabei acreditando nisso, na história dela, e eu estou aqui uma espécie de Maria vai com as outras, delirando essa história de anjo. Não existe nas escrituras anjo engravidando ninguém, e agora eu estou aqui no meio do deserto, empobrecido, correndo riscos, protegendo uma menina que talvez, as chances são altas de ser uma, ou se não for uma adúltera, foi violada sexualmente por outro homem, e essa criança é uma criança que não tem nada a ver comigo. Então essas foram as considerações na cabeça do José durante o trajeto no deserto, porque quando a pessoa está atravessando o deserto, as dúvidas surgem no coração. E então, para garantir que esse fenômeno não acontecesse com a Devaki e ela ficasse confusa em relação, porque não era comum de forma alguma receber a visita do Narada Muni, como, por exemplo, no caso da Maria receber a visita de um anjo. Então, a Devaki recebeu a visita de um anjo. E o Narada Muni, inclusive, ele é da categoria anjo, né? Ele é da categoria Gandharva. Os Gandharvas e os Kinnaras são categoria anjo. Eles podem voar, eles podem se teletransportar, eles têm vários poderes místicos que são os poderes místicos atribuídos aos anjos. E a Devaki, então, teve uma audiência com o anjo, que é o Narada Muni. Isso poderia, depois que passasse aquele arrebatamento estático, voltar ao normal e entrar para a categoria de suspeita de alucinação. Então, ela poderia, então, eventualmente atentar contra a própria vida. Por isso que o Narada Muni fez questão, para garantir que as coisas andassem em ordem, foi até o Kansa e assoprou no ouvido de Kansa: eu sou astrólogo, posso prever que ela está grávida já, inclusive, cuide dela para que ela não atente contra a própria vida, porque esse é o 8º filho que você está procurando. Você está buscando esse 8º aí, tá? Então, cuide para que você obtenha ele. E com isso ele conseguiu as duas coisas: convencer a Devaki de ter uma gestação e garantir que essa gestação chegará até o fim. Não haverá nenhum procedimento irregular, até porque Devaki estava destinada a ser adorada por toda a humanidade. E qualquer ação nesse sentido poderia atrapalhar o projeto de emancipação da personagem Devaki. Então tudo foi bem organizado e a Devaki começou então a ter a sua barriguinha crescendo. E, bom, daí pra frente é uma outra história. A gente continua então no próximo capítulo desses passatempos transcendentais do aparecimento de Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Só mais um detalhezinho que eu me lembrei agora, para eu não esquecer lá na frente, em relação a essa questão das crianças de Devaki. Lá na frente, lá no passatempo, lá na frente, quando Krishna vai para Gokula, cresce e tal, e quando ele volta, e ele realmente aí ele mata Kansa, ele vai até a mãe e diz à mãe assim: minha querida mãe, foi tão difícil para você viver longe de mim, e para mim também. Agora que nós nos reencontramos, eu desejo muito satisfazer o seu desejo. O que você deseja? Ela disse: você é o deleite
de todas as entidades vivas. Todas as entidades vivas se deliciam na sua visão transcendental. Mas, se tem algo que você pode fazer por mim e que acalentará meu coração, por favor, traga meus filhinhos de volta. Porque aí, depois que Kansa foi morto, ficou-se sabendo que Kansa havia matado, envenenado os 7 filhos da Devaki, e ela entrou em pesar, em depressão por conta disso. Então ela pediu a Krishna, por favor, devolva meus filhinhos. Então Krishna foi até um reino chamado Jamaraj, que é um reino onde uma área da criação, onde as almas que falecem devem ir, né? E ele foi até Jamaraja, o reino de Jamaraja, e as crianças estavam lá sendo cuidadas por Jamaraja, o protetorato, né, o imperador desse ambiente, o controlador desse ambiente. E Krishna então trouxe as crianças de volta para Devaki. E se você pegar as ilustrações, essas crianças, elas são criancinhas de 6 ou 7 anos, 7, né, todas em volta de Devaki, ela super feliz de receber os filhinhos de volta, mas todos nessa idade de 7 aninhos, tá? Inclusive em Mayapur tem a deidade principal do altar, e atrás da deidade tem um quadro enorme, assim, acho que uns de 2 metros, de 1,5 metro de altura por 2 metros de largura, enorme, gigante, que mostra essa cena da Devaki recebendo de volta os seus filhinhos e Krishna trazendo os irmãozinhos dele de volta para Devaki. Depois, lá na frente, bem lá na frente, tá, pessoal? Mas isso não vai ser... É só para, né, assim, já colocar essa pecinha junto aí, porque lá na frente nós vamos juntar essas 2 peças, tá bom? Muito bem, então é isso. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma observação. Eu fiz um comentário em relação à amamentação. Eu, por exemplo, amamentei meus filhos, todos eles, né? Só tenho 4 filhos, né? Que não me conhece ainda. E foi um atrás do outro, era 1 ano e meio, mais ou menos, de um para o outro. A minha mais velha amamentou aos 7, 8 anos, ela ia... 7 anos? Mais leite. Ela amamentava, eu tenho foto dela grandona, amamentando. Olha só. Interessante, são todos tranquilos, entendeu? Cresceram tranquilos, não tive nenhum probleminha com eles. Oxitocina produz isso daí. E as mães são orientadas a amamentar assim os filhos, principalmente os meninos, porque eles ficam com a libido, ou desejo sexual, mais controlado. E a libido é o apetite, é o impulso sexual que faz o homem ficar violento, agressivo. Então a oxitocina acalma, tanto é que serial killers normalmente estão envolvidos com estupros, né? Com violência sexual. E uma coisa está relacionada com outra. O leite materno é um calmante natural, um inibidor natural da libido, que dá uma dosagenzinha que calibra direitinho para que esse ser humano não se torne enlouquecido pelo impulso que o impulso biológico da natureza, né, da sexualidade. E funciona muito bem. Agora, a ausência de oxitocina dá esses efeitos aí catastróficos que a gente... né? Então você vê, né, que o resultado... 8 anos, né, se amamentou. Nossa... A mais velha, 8 anos, ela amamentou, porque encerrava, vinha leite, ela queria também leite, tomar o leite. E todos ao mesmo tempo. Dava um pouquinho para um pouquinho para o outro. Devia ser O Uraí, por exemplo, eu pegava transporte nesse período, ele dentro do ônibus fazia, mamãe, só um pouquinho, mamãe. O pessoal gravou isso, de vez em quando eles brincam comigo, mamãe, só um pouquinho. Só um pouquinho. Pois é, entendeu? Tá aí, né? Tá aí um exemplo vivo aí de que, né, assim, funciona muito bem. Mas então é isso, tá, pessoal? Todas as glórias à oxitocina, ao leite materno, ao princípio mãe, todas as glórias aos passatempos de Krishna, todas as glórias à suprema personalidade de Deus, Bhagavan Sri Vishnu, todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Devananda, eu bati a foto, desculpa aí.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. And falling on the ground in excruciating pain. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,